Um veículo blindado de 25 toneladas, preso ao convés de um barco de fundo plano. Seu canhão apontava para uma costa que ninguém a bordo conseguia ver. Então veio a ordem pelo alto-falante: fogo. O canhão rugiu. Projéteis de 25 libras cortavam o ar em direção a Gold Beach, enquanto a embarcação avançava entre ondas de mais de 1 metro. A tripulação recarregava e disparava de novo. E de novo. Eles ainda estavam a mais de 11 quilômetros da França. E aquele veículo, construído em uma fábrica de locomotivas no Canadá, usando um chassi de tanque que ninguém queria, estava prestes a realizar uma das atuações de artilharia mais extraordinárias de toda a invasão. Essa é a história do Sexton. Em 1942, a Grã-Bretanha tinha um problema sério. O canhão padrão do exército, o QF-25 Powder, era excelente, preciso, rápido e versátil. Conseguia disparar até 8 tiros por minuto e alcançar alvos a mais de 13.000 jardas. Mas havia um problema. Ele era rebocado. No deserto do norte da África, a guerra era rápida demais. Os tanques avançavam, e a artilharia ficava para trás. Sem apoio, essas unidades ficavam vulneráveis aos contra-ataques alemães. A solução parecia simples: colocar o canhão em um veículo blindado. Mas a primeira tentativa britânica foi um desastre. O Bishop. Pesado, lento, com alcance reduzido e praticamente inútil em combate moderno. Os soldados precisavam subir em rampas ou colinas só para conseguir mirar corretamente. Então os britânicos recorreram aos americanos. O M7 Priest funcionava bem. Era rápido, confiável e acompanhava os tanques. Mas havia um problema crítico: usava munição americana de 105 mm. Enquanto todo o resto do exército britânico usava munição de 25 libras. Isso criou um pesadelo logístico. Se a munição americana acabasse, o veículo virava um peso morto. A solução viria de um lugar inesperado: o Canadá. Em Montreal, uma fábrica produzia o tanque RAM, um projeto que nunca entrou em combate. Era considerado obsoleto antes mesmo de ser usado. Mas seu chassi ainda era útil. Engenheiros tiveram uma ideia simples e genial: remover a torre, abrir o topo e instalar o canhão de 25 libras. Assim nasceu o Sexton. Leve, rápido, confiável, e mais importante, usando a mesma munição de todo o exército. Ele podia carregar mais de 100 projéteis, 3 vezes mais que o Bishop. Quando foi testado, a reação foi imediata: finalmente algo que funcionava. E então veio o dia D. Durante a aproximação para a invasão, os Sexton foram literalmente amarrados aos barcos de desembarque, e começaram a disparar ainda no mar, a quilômetros da costa. Era uma tática ousada. Enquanto os navios paravam de bombardear, os Sexton mantinham o fogo contínuo até o momento em que os soldados tocavam a praia. Na Gold Beach, dezenas desses veículos dispararam milhares de projéteis, destruindo posições alemãs antes mesmo do primeiro soldado pisar na areia. E não pararam por aí. Assim que chegaram à praia, continuaram avançando, atirando sem parar. Durante a campanha da Normandia, o Sexton provou seu verdadeiro valor. Sua mobilidade permitia acompanhar tanques em qualquer terreno, mantendo fogo constante sobre o inimigo. Em operações massivas, centenas de canhões disparavam centenas de milhares de projéteis. Era um poder de fogo devastador. Comparado aos alemães, o Sexton levava vantagem. Podia carregar muito mais munição e manter uma cadência de tiro superior. E, diferente dos americanos, não tinha problemas logísticos. Tudo funcionava. E isso fez toda a diferença. O Sexton continuou em serviço por décadas após a guerra. Alguns países o utilizaram até os anos 80. Um veículo criado a partir de um projeto fracassado, que se tornou essencial no campo de batalha. Porque, no fim, a guerra não é vencida pelo equipamento mais moderno, mas sim pelo que funciona, no momento certo. E o Sexton fez exatamente isso. Desde o mar até o coração da Alemanha. Mas o que realmente tornava o Sexton diferente, não era apenas sua mobilidade. Era a consistência. Enquanto outros veículos quebravam, travavam ou dependiam de condições ideais, o Sexton simplesmente funcionava. Dia após dia. Disparo após disparo. E isso, em guerra, vale mais do que qualquer tecnologia avançada. As tripulações confiavam nele. O compartimento aberto podia parecer uma desvantagem, e de fato deixava os soldados expostos, mas também permitia recarga rápida, melhor comunicação e uma cadência de tiro absurda. Era uma máquina feita para ritmo de combate. E esse ritmo era brutal. Durante operações como Godwood,
O céu praticamente desaparecia sob o som constante da artilharia. O chão tremia. O ar queimava com o impacto contínuo dos projéteis. E no meio disso tudo, estavam os Sexton. Disparando sem parar. Cada bateria funcionando como um relógio, coordenada ao segundo. Ajustando distância, corrigindo tiro, mantendo pressão constante sobre o inimigo. Era um tipo de guerra onde não se via o alvo, mas se destruía tudo ao redor dele. E mesmo quando a situação ficava crítica, o Sexton continuava. Houve momentos na Normandia em que unidades ficaram isoladas, cercadas por blindados alemães. Sem apoio direto. Sem linha segura de retirada. E ainda assim, os canhões continuaram disparando. Em distâncias curtas. Em linha direta. Quase como tanques improvisados. Era arriscado. Mas funcionava. Porque o objetivo nunca foi fazer do Sexton o mais poderoso. Foi fazer dele o mais confiável. E isso se refletia em números. Enquanto veículos alemães precisavam de suporte constante de munição, o Sexton levava o suficiente para continuar lutando por muito mais tempo. Enquanto outros reduziam o ritmo, ele mantinha. Enquanto alguns paravam, ele seguia. E no campo de batalha, essa diferença acumulava. Não em um momento decisivo, mas em centenas de pequenos momentos que, juntos, definiam o resultado da guerra. O impacto psicológico também era enorme. Para as tropas alemãs, o bombardeio britânico era constante, previsível e impossível de ignorar. Você não sabia exatamente de onde vinha, mas sabia que não ia parar. E isso quebrava posições defensivas. Desorganizava contra-ataques. E abria caminho para o avanço da infantaria. No fim, o Sexton não era o mais famoso. Não tinha o mesmo reconhecimento dos grandes tanques. Mas estava sempre lá. Apoiando. Sustentando. Decidindo batalhas sem aparecer. E talvez seja exatamente por isso que ele tenha sido tão eficaz. Porque enquanto todos olhavam para as grandes armas, para os gigantes de aço, era o Sexton que garantia que tudo funcionasse. Que o ataque continuasse. Que a linha não quebrasse. E que o avanço nunca parasse. E é isso que torna essa história tão impressionante. Um veículo construído a partir de um projeto descartado. Transformado em uma das peças mais importantes da guerra moderna. Sem glamour. Sem destaque. Mas absolutamente essencial. Porque a verdade é que guerras não são vencidas apenas por grandes batalhas. Mas pela soma de decisões pequenas, repetidas milhares de vezes. E o Sexton estava presente em todas elas. Avanço após avanço. Disparo após disparo. Sempre no lugar certo. Sempre na hora certa. E enquanto a guerra avançava para dentro da Europa, os desafios mudavam. O terreno deixava de ser aberto como no deserto, e se tornava fechado, caótico, cheio de obstáculos naturais e urbanos. Campos alagados. Estradas destruídas. Florestas densas. E mesmo assim, o Sexton continuava avançando. Sua mobilidade sobre esteiras permitia operar onde veículos com rodas simplesmente atolavam. Onde caminhões não chegavam. Onde a artilharia rebocada ficava presa. Ele seguia. Na travessia de rios, no avanço sobre territórios inundados, na lama pesada do inverno europeu, o Sexton provou algo fundamental. Não basta ter poder de fogo. Você precisa conseguir levá-lo até onde ele é necessário. E o Sexton fazia isso melhor do que quase qualquer outro. Quando os aliados cruzaram o Reno, uma das maiores operações finais da guerra, o volume de fogo foi simplesmente absurdo. Milhares de canhões disparando por horas. E ali, mais uma vez, estavam os Sexton. Integrados, coordenados, funcionando como parte de uma máquina muito maior. Cada disparo calculado. Cada impacto planejado. Nada era aleatório. Era pressão contínua. E essa pressão quebrava qualquer resistência. E enquanto o exército alemão recuava, perdendo terreno, recursos e coordenação, o Sexton continuava fazendo exatamente o que sempre fez. Sem falhar. Sem parar. Sem chamar atenção. Apenas cumprindo sua função com precisão quase mecânica. E talvez essa seja a maior lição dessa história. O Sexton não venceu a guerra sozinho. Mas ajudou a garantir que ela fosse vencida. Porque no fim, não é sobre ter a arma mais poderosa. Nem a mais avançada. É sobre ter a arma certa. Que funciona. Que está disponível. E que pode ser usada repetidamente, sem falhar, quando mais importa. E isso levanta uma pergunta interessante. Quantas outras máquinas, ignoradas pela história, tiveram um impacto tão grande quanto esse?
Quantas histórias como essa ainda estão escondidas, esperando para serem contadas? Se você quer descobrir mais histórias assim, reais, intensas e pouco conhecidas, continua aqui no canal. Porque tem muito mais vindo. E a próxima pode mudar completamente a forma como você vê a guerra. E no final, quando a guerra terminou, o Sexton não ficou marcado como o mais famoso. Não foi o mais poderoso. Não foi o mais temido. E nem o mais lembrado. Mas foi um dos mais importantes. Porque enquanto outros veículos chamavam atenção, o Sexton fazia o trabalho que realmente decidia batalhas. Silencioso, constante, eficiente. Sempre presente. Do mar da Normandia até o coração da Alemanha. Ele esteve lá. Disparando. Avançando. Sustentando o ataque. Sem falhar. E talvez seja isso que define uma grande máquina de guerra. Não o quanto ela impressiona, mas o quanto ela entrega, quando mais importa. Se você curtiu essa história e quer ver mais conteúdos como esse, de tanques esquecidos, batalhas reais e máquinas que mudaram a história, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque tem muito mais vindo por aí. E o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais.